Boa tarde, amigos da Rádio Capela, boa tarde, ouvintes. Começa agora pela Rádio Capela FM o programa Enigmas da Humanidade, programa que leva a você conhecimento. Também abordamos assuntos sobre religiões, mitologias, ufologia, tudo aquilo que intriga a humanidade. Você confere aqui no Enigmas. Eu sou Anderson Costa, vou com vocês até às 19 horas. Falo aqui do Estúdio 1 da Rádio Capela FM para toda a cidade de Vinhedo, através do 105,9 na FM, e para todo o Brasil e todo o mundo através do www.radiocapela.com.br. É o nosso site aí, hoje dia 21 de julho. Faltando 163 dias para acabar o ano aqui no Brasil. É dia do dançarino de salão. Então, parabéns aí pro Flamínio Freua, para toda a galera que é dançarino de salão. Também é dia de São Lourenço, religioso, né? E São Carlos, também bispo católico brasileiro. Hoje o assunto central do programa, o tema é Espiritismo. E para abordar esse tema, tenho 3 convidados de peso aqui, que é o Cláudio Antônio, o Marcelo Cesário e o Agnello Martins Ferreira, lá do Centro Espírita Paulo de Tarso. Já vou pegar um boa tarde deles aqui. Deixa eu pegar um boa tarde aqui. Cláudio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Anderson. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Capela. Estamos aqui com muito prazer de podermos falar sobre esse tema, que é muito importante e interessante, desperta muita curiosidade e até necessidade realmente de as pessoas conhecerem esse tema, né? O que é realmente o Espiritismo. Legal. Marcelo Cesário, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no programa. Boa tarde, Anderson. Para nós é uma honra e uma alegria estarmos aqui, viu? Legal. Olha, o Marcelo, o Cláudio, o Agnello, eles já são conhecidos aqui da rádio, inclusive eles apresentam o programa. Acho que o Cláudio não vem mais, né, Cláudio? No início eu participei de alguns programas, mas agora quem realmente coordena e está sempre aí é o Marcelo. Legal, é o programa Momentos Espirituais, que vai ao ar aqui na Rádio Capela, na sexta-feira, das 10 à meia-noite, né, Marcelo? Das 10 à meia-noite, toda sexta-feira estamos aqui. Hoje nós vamos abordar aí, tentar simplificar para você, ouvinte, aí em 2 horas, um pouquinho do Espiritismo. Você vai conhecer mais profundamente o Espiritismo, mas tem de sexta-feira, você pode acompanhar, sintonizar aqui no Momentos Espirituais, que estão sempre abordando, né, Marcelo? Sem dúvida. Lições, né? Às sextas-feiras o programa tem a duração de 2 horas, e atualmente, a primeira hora, nós nos dedicamos ao tema semanal do Evangelho, o Evangelho que é baseado em O Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, as lições do Mestre Jesus na ótica espírita. E na segunda hora, faz 4 semanas que nós iniciamos o estudo da obra Nosso Lar, que é uma obra que foi psicografada pelo médium Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. Então, esse espírito André Luiz, ele relata o que aconteceu com ele quando ele deu entrada na imortalidade da alma, as experiências que ele teve, como é que foi, como é que não foi, aquilo que... as dores que ele teve que superar para encontrar-se numa condição melhor lá no mundo espiritual. É uma obra que vale a pena ler e estudar, porque mais dia ou menos dia nós também abandonaremos o corpo. Verdade. Abandonaremos o corpo, acredite. Essa é a única certeza que o ser humano tem, não é verdade? Deixa eu pegar um boa tarde aqui do Agnello Martins Ferreira. Agnello, boa tarde, tudo bem? Obrigado, boa tarde a você, Anderson, aos ouvintes, e estamos aqui no sentido de conversarmos com carinho, explicarmos a nossa visão a respeito do doutrina espírita. Legal. Então, você que está curtindo aí o programa Enigmas da Humanidade, olha, WhatsApp do programa, aqui da Rádio Capela, 996600233, 996600233. Fica à vontade, se você quiser mandar algum relato, se de repente você quiser mandar alguma dúvida. Daqui a pouco também o Agnello, o Marcelo, eles vão passar para vocês aí os horários de atendimento no Paulo de Tarso,
que tem aqui no bairro da Capela e também tem ali perto do hospital, né? Como chama ali? Jardim Itália, isso mesmo. E tem ali no Jardim Itália. Perto da Save. Encostadinho na Save. Legal. Então, daqui a pouco eles passam para vocês aí o horário de atendimento lá e tiram, e também pode tirar as dúvidas, né? Se você quiser mandar a sua pergunta, o seu relato. Bom, vamos começar então com a primeira pergunta do nosso programa, que já resume, já entra no nosso tema principal, né? O que é Espiritismo? Fica à vontade, Cláudio, Marcelo, se vocês quiserem fazer uma breve introdução. Pois não, Anderson. A doutrina espírita, ela tem como pilares, né, a filosofia, a ciência e a religião. E também ela tem as informações de que se baseia na existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, que é o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, esses são os segmentos da doutrina espírita, que traz a parte científica, a parte filosófica e a religiosa. Então, sobre esses aspectos é que se baseia a doutrina espírita. Legal, Cláudio. Marcelo, quer acrescentar mais alguma coisa? O nome do nosso programa qual que é mesmo? Enigmas? Enigmas da Humanidade. Enigmas da Humanidade. Enigmas da Humanidade. Então, tem um livro chamado Enigmas da Psicometria. Legal. E esse Enigmas da Psicometria é um livro muito interessante que foi escrito no século XIX e relata as inúmeras experiências que muitos médiuns têm pelo simples toque em alguns objetos, a maioria deles objetos metálicos, tem que ter algum componente metálico, e com esse toque, o médium concentrado, o médium não necessariamente em transe mediúnico, mas pelo menos concentrado, ele é capaz de relatar as impressões de tudo aquilo que aquele objeto vivenciou. Então, por exemplo, tem um relógio. Aí o médium segura aquele relógio e, através da concentração ou mesmo do transe mediúnico, ele tem essa sensação e é capaz de relatar os acontecimentos que aquele relógio presenciou. Entendeu? Entendi. Então é muito interessante, e por isso que o livro se chama Enigmas da Psicometria. Uhum. Mas, aquilo que o Cláudio falou, em relação aos princípios básicos da doutrina espírita, vale também recordar que o Espiritismo é uma filosofia de base científica, porque ela não surgiu do nada, ela surgiu da análise dos fenômenos mediúnicos. E com consequências ético-morais. Uhum. Então, essas consequências ético-morais, que alguns confundem com consequências religiosas, mas na verdade não é propriamente uma religião. O Espiritismo é uma religião porque ele nos faz nos religarmos a Deus. Se você pegar o termo religião, que vem do latim religare, aí sim, o Espiritismo nós consideramos uma religião porque ele nos faz essa religação com Deus. Mas o Espiritismo não é uma religião com ritos, com como é que chama, hierarquia, com nada disso. Entendeu? Tanto é que nós não usamos amuletos, nós não usamos nada. Entendeu? Inclusive fazemos preces, como a maioria das denominações religiosas faz, né? Preces intercessórias, preces para que você se torne melhor, preces por alguém que acabou de morrer, por alguém que acabou de nascer, para as mais variadas situações. Preces para o anjo da guarda, ou seja, é uma infinidade de situações que isso demonstra o caráter religioso da doutrina, mas sem esse caráter de termos ritos,
de termos hierarquia, nada disso. Entendi. Pois não, Agnello? Uma coisa, Anderson, que o Marcelo falou, aí nós temos o poder da comunicação através do rádio, da televisão e de outros processos. Enquanto ele falava, nós nos lembramos de uma experiência que nós tivemos quando viajando para a empresa que nós estávamos, depois fomos posteriormente. Existe um local, primeiro na cidade de Daytona. Daytona é aquela cidade nos Estados Unidos onde se realizam esses races, essas corridas de automóveis. E próximo a essa cidade tem um local chamado, uns falam Caçadaga e outros Caçadaga. E nós tivemos a oportunidade, indicado por um amigo, de ir até lá. E é uma comunidade extremamente interessante. Nós fomos num dia estava chuvoso e muito pouca gente pelas ruas da comunidade, mas em cada casa da comunidade tinha escrito assim, eu vou falar em português, né? Médium de psicometria, como ele falou, médium de psicofonia, porque médium quer dizer um intermediário. E depois nós fomos num local mais amplo, vamos chamar de galpão, onde médiuns de diversas partes, ou intermediários de diversas partes dos Estados Unidos, se reuniam, como os americanos sabem fazer, com café, com donuts, esse bolinho redondo que tem aqui no Brasil também, e cada um tinha uma especialidade. E o de psicometria exatamente atendia clientes, vamos chamar, ou pacientes, né? Se vinculando, pegando um objeto e falando para ele a respeito. Eles usavam muito o termo energia, então, resumidamente, ele pegava o relógio, pegando o exemplo que o Marcelo falou, de uma pessoa e da família, e dizia, olha, essa energia que está perto de você, se referindo àquele que havia falecido, está perto de você, está dizendo para você ter coragem, para você ter firmeza, e ir em frente, não se lamentar tanto, enfim, dar uma palavra de estímulo, e é isso que ele está nos pedindo. E para comprovar que era ele se referia a alguns pontos que só a pessoa conhecia. Então isso foi mais no sentido ilustrativo e também de cultura, que eu acho que é interessante, porque a gente, nem todo mundo tem oportunidade de ir a Caçadaga, né? O Caçadaga, né? É na Flórida, Daytona, esse local? É na Flórida. Legal. A primeira pergunta que nós fizemos aqui, o que é espiritismo, Cláudio, Marcelo e Agnello, eles já explicaram, mas assim, sempre tem uma dúvida do pessoal, né, a respeito de, porque tem a Umbanda fala que é espírita, né, mas o teu espiritismo kardecista, né, que foi hoje o principal expoente no Brasil, foi o Chico Xavier, né? Correto. O pessoal saber, né, que às vezes o pessoal fala, poxa, espírita, qual que é o propósito do programa? É falar do espiritismo mesmo kardecista, né, Cláudio, Marcelo e Agnello? Não, então, a doutrina espírita, codificada por Kardec, ela tem por princípio o estudo, né? E também ela se coaduna com a ciência, porque Kardec era um cientista, era um educador, um homem de uma capacidade muito grande, que no início, quando surgiram aqueles efeitos físicos das mesas girantes que vieram dos Estados Unidos para a França, e ele foi convidado, ele era cético, ele foi achando que aquilo era uma brincadeira. Mas ele, com aquele crivo de um cientista, ele observou que existia algo por trás daquilo e que poderia ser algo inteligente. E ele então se fez um estudioso do que estava acontecendo, e logo em seguida, quando ele também percebeu que havia algumas pessoas sensitivas que também conseguiam ter alguns fatos mediúnicos e que podiam trazer as informações não só pela mesa, mas de uma maneira diferente,
Ele então foi assim muito cauteloso, e aí acabou da mesa passando para a escrita. E aí, quando ele fez perguntas inteligentes também para aqueles que estavam se manifestando, ele descobriu realmente que havia algo muito interessante e que era algo inteligente que estava se pronunciando. Ele achou que aquilo serviria assim de um fator importante para a humanidade. Tanto é que ele, a partir daí, ele começou a elaborar algumas perguntas, e através dessas perguntas ele desenvolveu e escreveu um livro com as respostas dos Espíritos, que se chamou o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação, e que esse livro, inclusive, ele está disponível gratuitamente para qualquer pessoa que queira, pela internet, acessar o Livro dos Espíritos. Pode dali ele ter uma leitura e uma noção de muitos assuntos que Kardec perguntou aos espíritos. Tem perguntas de todos os tipos ali, inclusive dos animais. Perguntas da reencarnação, da vida após a morte. Todas essas perguntas que Kardec fez estão no Livro dos Espíritos. E facilita, porque às vezes tem pessoas que não podem ir a uma casa espírita ou não conhecem o espiritismo, e através desse livro já tem oportunidade na sua própria casa, se tiver interesse de conhecimento, acessar esse livro através da internet e dali poder tirar algumas conclusões. Porque há algumas informações incoerentes que são passadas para as pessoas, que o Espiritismo faz isso, faz aquilo, tem coisas ocultas, tem coisas que mexem com coisas ruins, e na verdade não é isso. Hoje as casas espíritas que são filiadas à Federação Espírita Brasileira e à Federação Espírita do Estado de São Paulo, como é a nossa, e a USE, a União das Sociedades Espíritas, e nós somos filiados também à União das Sociedades Espíritas de Campinas, onde nós temos reuniões também lá. Então, o que é realmente uma casa espírita? Uma casa espírita é de um atendimento fraterno, de estudo, se baseia bastante os estudos no Novo Testamento, nos ensinamentos e nos exemplos de Jesus, onde nós fazemos as preleções e comentamos o que o Evangelho apresenta para nós, porque além do Livro dos Espíritos, Kardec também fez outros livros, o Livro dos Médiuns, que é uma parte científica, para poder ter a identificação dos fenômenos que ocorrem, porque existem pessoas que às vezes, num determinado momento, começam a ficar sensitivas. Às vezes nas famílias, crianças, jovens, adolescentes, de repente, aflora essa questão da mediunidade e a família não sabe como proceder. O Livro dos Espíritos traz algumas informações, o Livro dos Médiuns traz também as informações científicas dessa parte de efeitos que ocorrem quando a pessoa fica sensitiva, né? Que aflora. Fez também a Gênese, além da Gênese, o Céu e o Inferno, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E nós lá, tem pessoas, nós já tivemos oportunidade de receber pessoas de outras religiões, que às vezes vão lá a convite, vão lá ver como é que é a nossa atuação, e eles ficam surpresos, porque eles escutam falar muitas coisas, e na verdade o que nós fazemos? Nós temos reuniões, a nossa atividade, por exemplo, lá no Jardim Itália, são todos os dias da semana, e todos são voluntários, os dirigentes são voluntários, todo o pessoal é voluntário. Não tem salário, não tem remuneração, não tem ajuda de custo, não tem nada disso. Nós também não
não exigimos nada de dízimo para ninguém. É uma associação com pequenas contribuições que as pessoas possam, para dar manutenção na casa. Contribuições voluntárias, né? Contribuições voluntárias. E também o trabalho voluntário, que é importante. E a gente nota que as pessoas vão lá, às vezes por uma questão de saúde, por uma questão de aflorar a mediunidade, outras por estados obsessivos, que às vezes são acometidas, né? E vão lá para ter uma assistência espiritual. Então a nossa atividade do dia, dos dias que nós temos lá, entrevistas, uma parte evangélica, que tem preleções, e depois o passe. O passe também, as pessoas ficam em dúvida. O que é o passe? O passe são pessoas voluntárias, que já estudaram, já tiveram uma formação do que é a doutrina espírita, do que é os ensinamentos de Jesus, e elas se preparam durante o dia para quando chegar no momento de elas atuarem na questão do passe. O que é o passe? O passe é um momento após a parte evangélica, em que as pessoas se sentam em uma cadeira e aí um dos trabalhadores ou trabalhadora impõe a mão sobre 30 centímetros ou 40 centímetros acima da cabeça da pessoa e faz uma oração por aquela pessoa. Pede por ela, pela família, pede a espiritualidade que traga para aquela pessoa uma ação fluídica, benéfica, para que possa curá-la se tiver alguma enfermidade física, e também que esses fluidos benéficos que são trazidos pela espiritualidade possa acompanhar aquela pessoa durante o dia, para elas poderem realmente estarem bem. Então nós temos os estudos, tem para a educação dos pais, tem a evangelização para as crianças, nós temos os atendimentos fraternos também, nós temos o atendimento às famílias vulneráveis e com risco social, em que elas são atendidas aos sábados, tanto aqui na capela como lá no Jardim Itália. E então a doutrina espírita e as casas espíritas, essa é a função, de auxiliar o semelhante a ter uma renovação, uma motivação de mudança para a sua vida, aprendendo através dos ensinamentos, aprendendo as interpretações dos ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, que é a base da nossa doutrina, e com isso a gente faz uma atividade para que a sociedade possa ter uma melhora. Ou seja, um incentivo à reforma íntima das pessoas para elas terem um senso moral de vida mais dia a dia. Uhum. Legal. Só antes da gente entrar na segunda pergunta, o José Carlos aqui de Campinas, São Domingos aqui de Campinas, ele fez uma pergunta aqui que eu acho que encaixa um pouco na segunda, que é o que acontece com a pessoa logo que ela morre. E a segunda pergunta é o que é reencarnação. Eu acho que antes de falar de reencarnação, acho que é legal falar como que é a partida, como que é a pessoa desencarnar, né? O que acontece, o que ocorre naquele período, né? Então, a imortalidade da alma é um dos princípios básicos da doutrina espírita. E o Kardec, ele foi muito feliz ao colocar que a humanidade teria quatro possibilidades após a morte. A primeira possibilidade, e na época de Kardec era muito comum por causa que havia um predomínio das ideias materialistas. Ainda hoje existe o predomínio das ideias materialistas, mas, vamos dizer assim, com menos intensidade e, vamos dizer assim, que está menos na moda do que naquela época, ou naqueles anos. E, então, a primeira possibilidade para a humanidade após a extinção das energias físicas, ou seja, quando abandonamos o corpo, a primeira possibilidade é que a alma é o nada, a alma vai para o buracão, ou seja, não tem nada, não tem continuidade da vida após a morte.
A segunda possibilidade é a doutrina panteísta, que a alma voltaria para o todo universal. Quando ela volta para o todo universal, ela perde a individualidade. Ou seja, aqui o nada. A terceira possibilidade é a vida continua após a morte. Só que a vida continua, a alma preserva a sua individualidade, só que ela vai para um lugar, e esse lugar é definitivo para ela. É definitivo. Ou seja, se eu fui bom, eu vou para um lugar agradável. Se eu não fui bom, eu vou para um lugar desagradável. Aí, imagine você, a mãe se encontra lá no paraíso, e o filho, que não foi lá essas coisas, quando abandona o corpo, vai para as regiões infernais, vamos dizer assim. Que paraíso é esse, Anderson, que a mãe se encontra, se ela nunca mais vai encontrar o filho? Uma vez que a individualidade é preservada, mas há uma fixação definitiva da sua situação no além-túmulo. Então, essa é a terceira possibilidade. A quarta possibilidade é essa que a doutrina espírita apregoa. Ou seja, nós, ao abandonarmos o corpo, nós preservamos a individualidade e continuamos lá no mundo invisível a nossa trajetória. Evidentemente que se nós tivermos um comportamento mais adequado, um comportamento ético-moral mais elevado, nós nos afinizaremos com aqueles que não são iguais, com aqueles que temos afinidade. Agora, se nós não tivermos um comportamento ético-moral, nós também nos reuniremos com pessoas que temos afinidade, mas com pessoas que estão numa situação de dor, de sofrimento, de angústia. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer, não muda muita coisa. Nós apenas deixamos a roupagem física. A vida continua. Só que, evidentemente, que se você quer continuar aprendendo, quer continuar evoluindo, você pode fazer isso lá no mundo espiritual. E, como consequência da evolução, você vai fazer uma reavaliação da sua existência. Nessa reavaliação, ela não é composta por 72 juízes inclementes que vão falar: olha, você fez tal ato, você impôs sofrimento a uma série de pessoas e agora você vai ser punido, você vai sofrer, etc, etc. Não. O pior juiz que nós podemos encontrar é o juiz da nossa própria consciência. A avaliação que nós fazemos da nossa própria consciência, nós vamos detectar os nossos erros e nós vamos, auxiliados pelos benfeitores espirituais, nós vamos programar uma nova existência, a fim de que nessa nova existência nós continuemos a progredir, continuemos a evoluir e façamos a correção dos deslizes que cometemos, dos erros que cometemos, das burradas que praticamos. Então, mais ou menos é isso, né? Em linhas gerais. Lógico que eu estou falando com as minhas palavras, né? Uhum. E o nosso querido Agnello, o Cláudio, se quiserem comentar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu acho, Anderson, que o Marcelo abrangeu aí a questão do que ocorre após a morte, e quando ele falou da preparação, ele está falando da reencarnação, um projeto reencarnatório. E uma coisa importante que ele falou, voltando ao ponto do Cláudio, é que uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos superiores, ele se dirigiu aos espíritos superiores perguntando: onde está escrita a lei de Deus?
Veja a pergunta, né, de um educador. E os espíritos responderam, na consciência. Que faz a abrangência que o Marcelo falou. Era só um adendo a isso, entendeu, Anderson? A questão da consciência é muito importante, porque a consciência ela nos cobra quando a gente tem conhecimento do que a gente faz. Então tem muitas pessoas que cometem alguns atos por falta de conhecimento, acham que aquilo, ou por egoísmo, ou por orgulho, ou por vaidade, ou por interesses, ou por uma raiva, ou algum desgosto, ou alguma coisa, ela comete um ato não pensado, um engano. Mas tem um determinado momento que ela para refletir. Ou, se não for nessa vida, será na vida seguinte. Então, uma das coisas importantes é nós acreditarmos num Deus justo, bom, misericordioso, de nos dar a oportunidade de nós refazermos o nosso caminho. E essa oportunidade justamente é a reencarnação. Agora, se nós entrarmos para explicar a reencarnação, reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico. O que morre é o corpo físico. O espírito em si, que comanda o corpo físico, que somos nós, a individualidade, a inteligência, nós continuamos vivos. Deus nos criou simples e ignorante, ou simples e sem conhecimento, e nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos construir a nossa vida através dos nossos passos. Passos que não forem bons, nós poderemos corrigir. Passos bons, nós andaremos mais rápido. E aí é caminho da nossa evolução. Porque imagina esse universo. A ciência hoje ainda não teve condição de saber qual é o tamanho do nosso universo. Cientistas já descobriram que o universo está em crescimento. Ele está em desenvolvimento. Imagina quantos planetas, quantos sóis, bilhões, trilhões existem por aí. Deus tem um propósito para nós. E esse propósito é que a gente evolua e que a gente atinja níveis que possa ajudá-lo na administração de todo esse universo. É por isso que Jesus falou, na casa de meu Pai existem muitas moradas. A pluralidade das existências e as muitas moradas já se justifica de um entendimento que nós necessitamos realmente acreditarmos em Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, que nos quer bem, e nós somos que nem aquele trabalhador que chega à tarde, a gente não terminou o serviço ou fez um serviço mal feito, mas a gente tem a felicidade de dormir e acordar no dia seguinte e refazer aquilo que a gente deixou de fazer. Isso é a reencarnação. As várias etapas da nossa vida. Exatamente. E quando nós fomos criados por Deus, quando saímos das mãos do Criador, é uma figura poética bonita, né? Quando saímos das mãos do Criador, saímos simples e ignorantes. E a vida espiritual, a nossa trajetória espiritual é uma só. A nossa trajetória espiritual é uma só. Só que para nós progredirmos, para nós evoluirmos, nós temos várias experiências na carne. Várias existências, e essas existências é que nos farão passar pelas provas que farão com que nós sejamos capazes de desenvolver tanto as virtudes morais quanto o conhecimento intelectual. Então, através dessas múltiplas experiências na carne, é que nós desenvolveremos essas possibilidades de continuarmos evoluindo até chegarmos à condição de um dia nos tornarmos espíritos puros. Então, quando saímos das mãos do Criador, somos espíritos simples e ignorantes. Conforme nós vamos avançando, nós nos tornamos espíritos bons.
Mas, se nós nos desviamos do caminho, nós nos tornamos espíritos imperfeitos, que infelizmente é a nossa atual condição. Ou seja, como nós ainda temos sentimento de ódio, de rancor, de ciúme, de inveja, ou é só eu que tenho? Né? Nós temos esses sentimentos, né? Então por isso que nós estamos aqui na carne, num planeta de provas e de expiações, que é o caso do planeta Terra, e esse planeta de provas e expiações, nós estamos numa situação em que o mal ainda predomina, mas nós estamos entrando numa transição, e essa transição vai fazer com que o nosso planeta atinja um momento de regeneração. E nesse momento de regeneração, o que vai predominar vai ser o bem. E nós estamos justamente nessa transição. Inclusive, nosso querido tio Agnello sempre fala, né, que nós estamos tendo as últimas oportunidades de permanecermos no planeta Terra, né? Então, se nós perseverarmos no bem, nós vamos continuar reencarnando aqui. Mas se nós perseverarmos no mal, nós seremos exilados para outros planetas numa condição inferior ainda à da Terra. Entendeu? Então, mais ou menos é isso, né, que é o que vai acontecer. Por isso que é importante seguir o caminho reto de espíritos bons até chegarmos a espíritos puros, cujo maior exemplo é o Mestre Jesus. Jesus é o que representa aquilo que nós, dentro da doutrina espírita, qualificamos de espírito puro. Governador do nosso planeta, ele é que manda prender e manda soltar aqui, né? Então, não sei se as pessoas sabem, né? Então tem gente que acha que é o Vladimir Putin, ou o nosso querido americano, como é que ele chama? Donald Trump, né? Mas na verdade não são eles que mandam aqui na bagaça. Quem manda na bagaça realmente é Jesus e os benfeitores espirituais. E que fazem com que muitas coisas já tivemos uma melhoria imensa na humanidade e vamos continuar melhorando. Temos notícias de presídios na Europa que estão sendo fechados por causa de falta de presidiários. Lógico que nós gostaríamos que aqui no Brasil fosse assim também. Mas, se lá já está começando, quem sabe aqui também, em breve, também não vai ser assim. Pessoas que antes fumavam e estão abandonando o tabagismo. Hoje é muito mais frequente as pessoas abandonarem o tabagismo do que novas pessoas começarem a fumar. E um sem número de atividades, de pessoas dedicadas ao bem e que ninguém fala nada. Mas e isso independe, não é só na doutrina espírita que tem essas atividades sociais voltadas para a prática do bem. Os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos protestantes, os nossos irmãos umbandistas. Tem muitos umbandistas que têm uma moralidade muito elevada. Muitas vezes até maior do que nós mesmos. Nós mesmos espíritas, né, que às vezes nós nos consideramos mais do que os outros, né, amigos? E, na verdade nós observamos que tem acontecido isso no nosso planeta, no nosso país. Nosso país também tem muita coisa boa. Não é só as manifestações infelizes dos políticos que comandam o país e que, infelizmente, se caracterizam pela corrupção. E aí depois eu vou falar um pouquinho mais. Anderson, além de agradecer o ouvinte, que eu não gravei o nome, José Carlos. Esperamos que tenhamos sido felizes nas respostas, aí sim. Podemos continuar aí, né? Sim. É só um adendo também. É que a reencarnação é a aplicação da justiça divina. Se não tiver a reencarnação, como é que vai se estabelecer uma condição que as pessoas possam entender aonde está Deus nesses momentos de pessoas ainda imperfeitas que cometem crimes? Esses às vezes têm poder e que desviam recursos que fazem falta na saúde, na educação, e que às vezes nessa vida não acontece nada com eles.
Mas, logicamente, eles vão responder isso numa outra vida. Na reencarnação é justamente essa condição da justiça divina para reparar essas condições. Que nem o Marcelo falou, vai chegar um momento que esses espíritos reencarnados aqui que fazem más coisas, que prejudicam a humanidade, que prejudicam o próximo, eles vão ter que voltar a reencarnar em mundos mais inferiores ainda. O mal predomina e o mal vai atingi-los daquilo que eles praticaram, que é a lei de ação e reação e causa e efeito. A lei de causa e efeito e ação e reação, ela vai realmente pegar aqueles que não praticaram bons atos. E isso, a reencarnação é uma prova de que, se não ocorrer nessa vida, ocorrerá nas vidas futuras dessas pessoas. Legal, Cláudio. Ainda no tema da reencarnação, algumas filosofias, acho que, por exemplo, o budismo, ele fala de um ciclo de 108 existências, né? Mas, assim, o espiritismo, ele existe algum número de reencarnações que o ser humano tem? Ou é a terceira pergunta, né? Existe quantas reencarnações, né? Se tem alguma quantidade de reencarnação? Não, vocês mesmos explicaram, né? Pode falar sobre isso. Então, e o budismo também considera que é possível reencarnar em animais. Sim, agora eu não me lembro se é o budismo ou se é o brahmanismo agora. O hinduísmo, né? Hinduísmo, sim. Então, e na visão espírita, nós sempre reencarnamos no corpo humano, entendeu? Não é voltar a reencarnação. Reencarnação é voltar a entrar na carne. Então, voltar a entrar na carne, mas no corpo de homem, no corpo humano. Agora, entrar no corpo dos animais, aí já é o pensamento dos nossos irmãos da Índia, né? Do hinduísmo. São dos hindus. Isso. E não há limites para a reencarnação, né? Ou seja, esse ciclo que eu, para falar a verdade, eu desconhecia, né? Que você falou 108... ciclo das 108 existências. 108 existências, né? Eu acho que 108 existências é possível que a gente aprenda, pelo menos, a ter paciência, né, Cláudio? Não sei se chega a esse ponto, mas, na verdade, é imensurável. Não sabemos ainda quantas nós já tivemos e quantas ainda vamos ter pela frente. Porque é o seguinte, das duas uma, ô Anderson, ou temos várias existências, ou temos uma existência só. Então, você acha, vamos fazer uma ilação, né? Se nós tivéssemos apenas uma existência, eu pergunto para você acha que uma existência apenas é suficiente para nós desenvolvermos todo o conhecimento intelectual e todas as virtudes morais no seu mais alto grau, vivendo 70, 80, 90 anos de vida? Complicado, né? Muito complicado. Nós desenvolvemos, por exemplo, a paciência vivendo só 80 anos, só a paciência no seu mais alto grau, né? Uhum. Então, sem contar as outras virtudes, né? Coragem, resignação, fé. Então, a reencarnação, ela tem esse papel pedagógico, né? Esse papel pedagógico de fazer com que seja possível nós desenvolvermos as virtudes morais e adquirirmos o conhecimento intelectual ao longo da nossa trajetória como espírito, vivenciando, como eu havia falado antes, vivenciando várias experiências na carne. Agora, o número é infindável, né? Por exemplo, nosso planeta, nós temos 7.000 anos que nós vivemos em sociedade. O homem já existe há 200.000 anos vivendo na Terra, mas vivendo em sociedade mesmo, é mais ou menos 7.000 anos. Aí, esses 7.000 anos, quantas vezes nós estivemos aqui? Será que foi só esse ciclo aí de 100 vezes? Né? Complicado, porque eu estava até abrir aqui para informar o ouvinte, esse ciclo das 108 vidas aí, que é apregoado por algumas filosofias budistas, ele se baseia naquele Japamala, que é o cordão de orações, o colar de oração, que ele tem 108 contas, né?
E ele fala de 108 encarnações e fala dos estágios de cada uma delas. Por isso eu acho que talvez a elaboração da pergunta foi interessante, porque às vezes a pessoa tem essa filosofia, ou de repente pensa, né? Poxa, quantas vidas eu tive, quantas reencarnações eu tive ou ainda vou ter, né? Para evoluir, ou até para quem não acredita também, de repente, saber, né? Você sabe que uma vez a gente recebeu uma comunicação mediúnica em que foi nos dito o seguinte, que a gente tem que fazer o teste para saber como é que, em que campo vibracional e evolutivo que nós estamos, a intensidade que a gente dá no caso de algo não bom que aconteça com a gente, uma adversidade. Então o teste é ver qual a intensidade que a gente dá para esse fato. Porque aqueles que são um pouco mais elevados, às vezes eles tiram de letra algum acontecimento nefasto, algum desentendimento, alguma coisa, e não ligam, e continuam a vida tranquilamente. Agora tem uns não, que guardam a vida toda, às vezes um desentendimento e às vezes até familiar, e aquilo prejudica. Então, para a gente fazer o teste realmente, qual é o nosso campo atual da nossa evolução, que intensidade a gente dá quando a gente recebe uma ofensa, quando alguém nos trata de uma maneira adversa, quando algo material a gente perde, quando a gente erroneamente comete algum ato e quando sofre as consequências, de que maneira nós enfrentamos. Então esse é um fator importante para a gente. Legal. Que não é covardia, né? Porque Jesus ensinou, né? Se nós recebemos um tapa numa face, nós podemos oferecer a outra. Isso é coragem, né? E, inclusive, sabe, Anderson, nessa linha do budismo, além da coincidência do nascimento do senhor Gautama Buda e de Jesus ter sido muito semelhante, né? Porque Gautama Buda nasceu embaixo de uma árvore, porque existia a ala, vamos dizer, de majestade dos palácios, e a senhora mamãe dele não queria viver naquela corte assim, e pediu ao imperador que construísse um local onde ela pudesse dar à luz, né? E que era distante da área palaciana, que tinha muita intriga. Até parece que nós estamos falando de hoje, né? E aí ele saiu, quando ela teve as primeiras dores do parto, saiu com as suas colaboradoras, com as suas aias, né, as que a serviam, e ao se dirigir a esse local, ela não chegou. E embaixo da árvore, ela teve o senhor Gautama Buda. Então, na questão dessa questão das contas, etc., é que é difícil nós falarmos de coisas abstratas, e a gente tem que trazer para as coisas concretas. Então, a própria doutrina do senhor Gautama Buda, quando deixou esse entendimento, era no sentido de ser infinito, porque 108 existências pegam um bocado de tempo, hein? Nós nem imaginamos quanto tempo, vai depender muito de cada um. Então vamos, desculpe o que... Verdade. Pode ser que os 108, para alguns, está agora. É complicado, né? Mas ainda não atingiu o estágio que é necessário. O objetivo da reencarnação, o Kardec faz essa pergunta lá na 167, lá de O Livro dos Espíritos. O objetivo é expiação, melhoria progressiva da humanidade. E eles completam com uma pergunta. Sem isso, onde a justiça? Sem a reencarnação, como Deus vai estabelecer a sua justiça? Por isso que nós falamos agora há pouco. Imagine você, os nossos irmãos políticos que delinquem. Eles aprontam, eles desviam verba da merenda, por exemplo, fazem as maiores atrocidades, que deveria ser considerado crime hediondo, né?
E essas atrocidades, como eles têm muito dinheiro, eles acabam pagando as bancas de advogados, e essas bancas de advogados conseguem os meandros da lei, as vírgulas, os pontos e vírgulas, e eles conseguem, muitas vezes, deveriam passar décadas na cadeia, e eles nem chegam perto, muitas vezes, né? Muitas vezes nem chegam perto da cadeia. Muito bem. Aí, esse nosso irmão, como diria o nosso querido Agnello, né, o nosso estimado irmão, amanhã ele abandona o corpo. Porque um dia ele vai abandonar o corpo. Aí quando ele chega lá no mundo espiritual, ele detecta, quando ele está face a face com a consciência dele, ele detecta as inúmeras burradas que ele cometeu. Aí ele fala, meu Deus, e agora? Que eu tenho que fazer a correção. Aí ele se arrepende. Só que tem que ser um arrependimento sincero, né? Porque quando você está lá no mundo da verdade, no mundo espiritual, não tem máscara. Então, ele tem um arrependimento sincero, ele sofre com aquilo, e ele tem o firme desejo de fazer a correção. De fazer a correção. Aí ele solicita uma nova oportunidade, através de uma nova existência. Por isso, meu caro Anderson, Cláudio, Agnello, amigos, estimados ouvintes, por isso que eu não vou ficar surpreso se daqui a 100 anos, 200 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, nós encontrarmos políticos no nosso país que vão trabalhar de graça para o povo. Porque esses políticos que futuramente trabalharão de graça para o povo brasileiro serão os mesmos políticos que hoje cometem essas escolhas equivocadas que infelizmente a gente observa, né? Mas nesse interim, temos que considerar também que aí eles vão passar pelas provas, vão passar pelas expiações. Ou seja, tudo que eu faço, um semelhante meu sofrer, eu vou sofrer. Então eles vão passar as necessidades na carne daquilo que eles prejudicaram, às vezes, os outros passarem. Para depois chegarem à condição realmente de estarem melhores. Mas antes vão ter que resgatar. Só que Deus é tão bom que às vezes Ele aceita até dividir isso em algumas reencarnações. Porque às vezes tem aquele que comete tantas coisas irregulares que para reparar tudo numa nova reencarnação não tem condição. Ele não iria aguentar. Então Deus, na sua bondade suprema, Ele permite que se utilize o livre-arbítrio e diga, olha, eu vou então, nessa próxima eu quero já começar a pagar algumas coisas, vou ter umas expiações, e nas outras sequentes eu vou amortizando conforme for necessário. Cláudio, só para o ouvinte entender rapidinho. Então é uma escolha da pessoa, né? Não é uma imposição que é feita, olha, já que você fez isso, você vai voltar lá e vai... Não, a pessoa ela pede uma nova chance para reparar, né? Uma escolha não do espírito, né? Essas, quando ela chega a essa conclusão, com a sinceridade de querer reparar. Tem alguns casos que são reencarnações compulsórias. Então, aqueles que causam um mal terrível, de uma fome, que às vezes a pessoa tem um problema físico por causa da fome causado por esses homens que usurpam do poder e fazem mal às pessoas, às vezes elas sofrem uma reencarnação compulsória e aí elas voltam com uma energia negativa ou na sua mente, nascem com debilidade mental ou nascem com problemas físicos e vão passar uma existência numa prova de expiações, numas expiações privado de muitas coisas, bem limitadas, com algumas consequências graves, e nisso acontece.
Entendi. Nós também não devemos entender, quando a gente vê alguém que veio com uma debilidade mental, ou que veio com uma debilidade física, que é a gente tem algum preconceito, que a gente tem algum preconceito com isso, porque às vezes um desse que está vindo nessa condição, ele pode estar até superior a gente, porque ele já entendeu e escolheu, através do livre-arbítrio, de pagar muito mais rapidamente. E às vezes nós próprios, isso é espírita, é católico, ou é qualquer religião, ateu, às vezes se a gente criou alguma energia negativa que prejudicamos alguém, que nós temos que passar, às vezes a gente ainda não adquiriu coragem para numa existência passar por isso. E às vezes a gente até fica protelando um pouquinho para poder passar por isso. Quando a gente vê que pessoas boas sofrem mais do que pessoas más, é porque essas pessoas boas aceitaram fazer alguns resgates, alguns pagamentos, né, alguns débitos do passado, enquanto que essas que são mais assim, más, de índole más, às vezes elas não estão dando importância para isso, elas estão pedindo para vir, para ter riqueza, para ter uma boa condição, para viver melhores, mas elas vão ter que um dia resgatar, um dia vão ter que pagar. Não tem o amadurecimento necessário, né, Cláudio? Tá, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalinho aqui pra gente tomar uma água, mas a próxima pergunta já fica aí pronto aí, Cláudio, Marcelo e Agnello, que a próxima pergunta que nós vamos entrar aí seria onde vivem os espíritos desencarnados? Tanto aqueles que tiveram uma evolução bacana, como vocês mesmos falam, levaram uma vida íntegra, né? Quanto aqueles que não, que levaram uma vida de transgressões, uma vida ruim. Onde estão esses espíritos assim desencarnados, né? E essa vai ser a próxima pergunta do nosso programa. Você está ouvindo o programa Enigmas da Humanidade. Eu sou Anderson Costa. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu recebi aqui no meu programa, estou recebendo no meu programa a visita do Cláudio, do Marcelo e do Agnello, que são do Centro Espírita Paulo de Tarso. Continua com a gente aí, o WhatsApp da rádio 996600233, 996600233. Pode mandar a sua pergunta, pode mandar o seu relato, que a gente lê aqui, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Fica aí agora com um bloquinho de músicas bem rápido, só para o pessoal tomar uma água, respirar um pouquinho, e daqui a pouco a gente volta. Legal, estamos de volta, você está curtindo aí, você está ouvindo o programa Enigmas da Humanidade, e hoje o nosso tema é Espiritismo, e recebemos aqui a ilustre visita do Cláudio, do Marcelo Cesário e do Agnello Martins, que são lá do Centro Espírita Paulo de Tarso. Se você quiser participar, mandar seu relato, mandar alguma pergunta, pode mandar aí no WhatsApp da rádio mesmo, que é o 996600233, 996600233. Antes de ir para o bloco musical, eu pedi para o pessoal se preparar aqui, que tinha uma pergunta que era onde vivem os espíritos desencarnados, né? Então você vai ouvir agora a explicação aí do Cláudio, do Marcelo e do Agnello. Pode ficar à vontade. Nós temos, para elucidar isso, nós temos dois planos, o plano espiritual e o plano material. Quando nós reencarnamos, nós habitamos o corpo físico, estamos no plano material. Quando desencarnamos, ou quando o nosso corpo físico morre, o espírito continua vivo como era, e ele retorna ao plano espiritual. Nós espíritas chamamos de erraticidade. Então é um local onde no plano espiritual o espírito retorna. Só que no plano espiritual, de acordo com o estado de consciência do espírito, daquilo que ele praticou durante a sua existência física, ele se identifica com os afins
com relação àquilo que ele foi na vida material. E aí tem planos. Então aquele que foi bom, ele vai para um plano aonde ele vai ter os afins que também são bons. Então lá tem habitações, tem coisas praticamente como a gente vê naquele filme O Nosso Lar. Agora, aqueles que cometeram algumas coisas graves, principalmente no caso de suicídio, ou então de crimes, o estado de consciência coloca eles num plano aonde eles ficam também com os afins. E o estado de consciência faz com que eles fiquem num ambiente que se chama umbral. E esse umbral realmente é um lugar onde você não vê horizonte, você só vê pessoas também sofredoras que estão ali, que estão com consciência pesada, que estão se lastimando, e ela então fica naquele período ali, até ela começar a perceber que a vida dela continua, e que ela precisa fazer alguma coisa, e ela chega um momento que aí sim ela lembra da religiosidade. E aí a religião é um fator importante, porque quando aquele espírito que está numa situação difícil, ele lembrando de Deus, principalmente, ele começa a pedir uma ajuda para sair daquela situação. E aí espíritos superiores que são socorristas, depois de um tempo que já ficaram naquele estágio, eles fazem um resgate e levam para um outro estágio, onde eles vão ter uma orientação, uma explicação, uma assistência, onde já o local deles é melhor do que aquele anterior. O mundo espiritual, ele pré-existe e sobrevive a tudo, diferente do mundo material. O mundo constituído de matéria, ele é limitado. Por exemplo, o planeta Terra, estima-se que o Sol, que é o que mantém a vida no nosso planeta, os cientistas afirmam que o Sol tem mais 11 bilhões de anos de duração, mas vai chegar uma hora que ele vai parar. E aí, isso tudo faz parte da lei de destruição. A lei de destruição, que é uma das leis morais que nós encontramos lá em O Livro dos Espíritos, ela demonstra que um dia o nosso planeta vai deixar de existir vida material. Agora, a vida espiritual, ela vai continuar. É muito frequente espíritos desencarnados que não têm conhecimento da continuidade da vida após a morte, é muito frequente esses espíritos continuarem perambulando pelas ruas aqui, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos locais de convívio. E, evidentemente, que esses nossos irmãos desencarnados, eles, como o Cláudio havia dito, eles se aproximam pela questão de afinidade com outros irmãos que estão na mesma faixa vibratória, na mesma faixa espiritual que eles se encontram. Então, eles continuam formando, vamos dizer assim, a turminha deles. Só que, num determinado momento, a consciência vai chamá-los à atenção que eles precisam dar continuidade à progressão da vida, e aí eles são socorridos geralmente por espíritos da própria família, espíritos que intercederam por eles, e aí sim eles são acolhidos e são levados para colônias no mundo espiritual. A colônia Nosso Lar é uma das inúmeras colônias que existem, que foi retratada no filme Nosso Lar. E, aliás, o filme foi muito bem feito, é um filme muito bom, mas o livro é muito melhor, viu? Porque o livro tem 50 capítulos e é um livro emocionante. Inclusive, no nosso programa Momentos Espirituais, nós estamos estudando semana a semana, capítulo a capítulo, né? Então, basicamente é isso, né?
Então, só complementando aquilo que o nosso querido Cláudio falou, né? Agnello gostaria de acrescentar? Fica à vontade. Então, nós lembramos, perambulando, que uma das missões das religiões, e principalmente uma das grandes missões da doutrina espírita, é exatamente abrir ao conhecimento do espírito, né, da individualidade, para que quando nós deixemos o corpo físico, nós tenhamos lucidez de onde nós estamos e continuarmos a nossa vida de uma maneira mais consciente e produtiva, né, para a nossa própria evolução. Eu queria fazer também uma observação de que há espíritos que desencarnam e que não percebem que desencarnaram. E eles ficam também aqui no nosso meio. E tem espíritos ainda imperfeitos que às vezes eles têm alguma mágoa, algum desentendimento, algum sentimento de vingança com relação àqueles que conviveram com ele, ou nessa vida ou vida anterior, e eles então passam a causar influências a essas pessoas, no trabalho, no lar, perante a sociedade, e esses espíritos, eles têm um livre-arbítrio, e eles podem fazer isso, quando eles estão no plano espiritual, livres do corpo físico, mas que podem causar influências. Muitos de nossos irmãos de outras religiões, eles atribuem isso ao demônio, né? Que na verdade o demônio não existe. O que existe são espíritos que lá atrás deram a denominação de demônio e acabou ficando, e há um equívoco nessa condição de dizer que existe um demônio, que o demônio ele luta numa adversidade com Deus, causando mal às pessoas. Quando na realidade, se nós acreditarmos num Deus poderoso, um Deus inteligente, supremo, ele já teria acabado com o demônio, né? Ele teria acabado. Na verdade, são espíritos imperfeitos que estão aí e às vezes influenciam as pessoas. Quando a pessoa tem pensamentos negativos, pensamentos ruins, ou projetam alguma coisa de fazer mal a alguém, a pessoa atrai espíritos que são afins dessas atividades criminosas. E por essa razão, esses espíritos, eles causam mal à sociedade e às pessoas. A doutrina espírita, ela tem como missão fazer com que as pessoas se modifiquem, se moralizem, para que não deixem essas influências de espíritos ainda imperfeitos ocorrerem com elas. Quando a gente está praticando o bem, a caridade, amor ao próximo, perdoando e amando, orando, se preparando para ter um bom dia, a gente fica num campo vibracional onde esses espíritos imperfeitos têm dificuldade de nos atingirem. Você não me fez, viu, Anderson? Mas o Kardec fez para os benfeitores espirituais, né? Você não nos fez, né? Uhum. E o Kardec fez para os benfeitores espirituais. A pergunta é a seguinte: a alma nada leva consigo deste mundo? Olha só que pergunta, né? Pergunta interessante, né? Então, quer dizer, o nosso cartão de crédito, né? Adianta levar o cartão de crédito para lá? Para a sepultura e achar que vai levar para... Vai tirar algumas... Uma carta de recomendação, né? Tem carta dos políticos e tal, né? E os pagamentos? Os pagamentos. Já manda fazer. Os papagaios que deixou aqui, né? Eu até falo brincando, né, que, olha, você tem plano funerário? É melhor fazer um plano funerário, porque você vai deixar conta para os parentes pagarem aqui, pô, que negócio é esse? Mas, Marcelo, eu digo assim, aquele que paga por um lugarzinho lá no céu. Sim. Ele não garantiu um lugar no céu. Um terreninho, né? Tem as duas começa facetas. aqui, dando algumas coisas, né? Então, o Kardec teve esse cuidado e perguntou, né? A alma nada leva consigo deste mundo? Aí os benfeitores respondem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor.
lembrança cheia de doçura ou de amargor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Ela, a alma, né? Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Entendeu? Então aquelas escrituras, né, que nós temos, tal, nós não vamos levar, viu? Pode ficar tranquilo, né? Cartão de crédito, tá? Nós vamos levar isso, nós vamos levar a lembrança, tomara que seja doce, e o desejo de irmos para um mundo melhor. E nem os títulos, né? Ah, sim, também os títulos. O currículo, né? Aquela coisa, tal. Ou eu fui senador, eu fui rainha. Sim. Vai chegar lá com uma moral elevada, né? Opa, vai receber, né? Acha que vai chegar lá que a posição vai adiantar alguma coisa. Nada disso vale. Inclusive tem uma comunicação de uma rainha que ela disse que esperava chegar no mundo espiritual com as mesmas pompas que ela tinha lá no palácio dela, e ela, para surpresa dela, ela encontrou aqueles serviçais muito acima dela. Estava num nível mesmo. Uma situação muito mais favorável do que a que ela se encontrava. A próxima pergunta ela vai entrar justamente nessa questão, né? A respeito da comunicação dos espíritos com nós aqui, né? Mas isso é uma dúvida que muitas pessoas têm de evidências assim científicas. Acho que a científica não, porque a ciência não vai entrar nessa parte, mas seria as evidências, né? Porque às vezes a pessoa ela fala, poxa, eu fiquei com uma dúvida, eu fui lá, e a pessoa transmitiu a mensagem, mas será que não foi uma transmissão dela mesma? Como que eu posso ter uma evidência, né? Se vocês têm evidência. Anderson, é o seguinte, olha, toda a história da civilização ocidental teve origem com um fenômeno mediúnico. Então Moisés estava lá morando, já com 80 anos de idade, segundo as escrituras. Então Moisés estava lá no seu sítio, vivendo tranquilamente, no sítio que inclusive era do sogro, né? O Jetro, né? Então ele estava lá levando a vidinha dele, aí de repente ele estava cuidando das plantações, cuidando é muito comum, do gado, né? O carneiro, né? Aquela coisa toda, né? E aí ele olha para uma plantação e ele vê uma plantação pegando fogo, só que era um fogo que não se consumia. Uhum. Hoje nós sabemos que isso é um fenômeno de pirogenia. E então era um efeito físico de um fogo que não se consumia. Se sou eu olho para aquilo lá e vou para outras bandas, saio correndo. Mas o Moisés não. O Moisés ele caminha em direção à sarça ardente, né, que é o fenômeno da sarça ardente. Sim. Ele caminha em direção à sarça ardente e ouve uma voz. Houve uma voz que ele atribuiu ao próprio Deus, mas na verdade eles falavam que era Deus, falou justamente para ter um controle sobre o povo, né? Mas na verdade quem falou foi um benfeitor espiritual que o acompanhava na época. Aí ele ouve essa voz, ou seja, olha, fenômeno de pirogenia, aí fenômeno de audiência, que ele ouviu a voz, e essa voz falou para ele ir para o Egito, libertar o povo de Israel. Acontece que o Moisés, ele era gago, ele era incircunciso dos lábios, né? Incircunciso dos lábios, nada mais é do que gago. Ele pediu ajuda para o irmão que veio de outras terras. Aliás, nem sei direito como é que foi essa ajuda, né? Porque você imagina o correio naquela época, né? Aí veio o irmão, para que o irmão fosse o interlocutor do Moisés para falar com o faraó. E aí eles vão para o Egito e acontece todos aquelas 10 pragas, né? Que na verdade eram 10 fenômenos mediúnicos para alertar o faraó que era melhor deixar o povo de Israel ir embora. E lógico que como Moisés era gago, por isso que ele foi o interlocutor, né? Usou o irmão como interlocutor. Então veja você,
toda a história do mundo ocidental teve início com fenômenos mediúnicos. Porque depois Moisés é atribuído a Moisés a escritura da Torá, que da Torá, né? Pentateuco, né? Os Gênesis, exatamente, né? Gênesis, Êxodos, Deuteronômio, Números e o Levítico, né? Muito bem. Agora, transportando para os nossos dias. Hoje, por exemplo, em Atibaia, tem um médium chamado Fernando do Bem. Eu estou dizendo em Atibaia hoje porque ele está em Atibaia, mas ele é do Rio de Janeiro. Uhum. Então, se você pesquisar aí, Fernando do Bem, ele faz cartas psicográficas. Cartas de familiares que desencarnaram, e essas cartas, o objetivo é consolar os familiares que estão aqui. E essas cartas chamam a atenção dois fenômenos. No caso do Fernando do Bem e de outros médiums, eles dão detalhes da vida do desencarnado, detalhes que só os familiares sabem. E, atualmente, e o Fernando do Bem é um deles, tem médiums que estão fornecendo o CPF e o telefone que era utilizado pelo desencarnado. Nossa. O CPF e o telefone. Mas isso não é o mais importante, sabe, Anderson? Nós tivemos a oportunidade de participar de um fenômeno desse aqui na Casa Paulo de Tarso, e foi pelo médium Bacelli. Vocês devem se recordar quando ele veio aqui conosco. E lá no Centro Espírita Paulo de Tarso estava reunido lá uma multidão de pessoas, tinha pelo menos umas 200 pessoas, acho que tinha lá, né, naquele salão lá de cima, né, tio? Estava lotado. E o Carlos Bacelli começou a psicografar. E ele fez a psicografia, tal, chamou a atenção porque ele ficou lá cerca de 1h30 psicografando e ficou muito suado, né? A camisa dele ficou, você reparou nisso? Molhada, ficou quase bem molhada, encharcada, né? Muito bem. Ele saiu e trocou, né? Trocou a camisa, é verdade. E aí ele começou, quando ele volta, ele começa a fazer a leitura das cartas. Quando ele começa a fazer a leitura, Anderson, volto a lhe dizer, o CPF e o telefone é um detalhezinho. Quando ele começa a fazer a leitura, os familiares já se manifestam, já começam a chorar, porque os familiares pressentem que aquela carta é para eles. Eles pressentem por causa do envolvimento do espírito desencarnado ou dos familiares do espírito desencarnado, que envolve a todos os familiares dos nossos irmãos encarnados que estão lá. Então, mesmo antes de terminar a carta, mesmo antes de falar que é o fulano de tal que está mandando a carta, os familiares já se manifestam. Antes de mencionar o nome que ele usava, né? Antes de desencarnar, né? Quando tem início a leitura, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, entendeu? Então, quer dizer, isso é uma prova material da imortalidade da alma. E outra coisa também é que tem muitos fenômenos, uma outra lembrança que eu vou fazer, né, e depois vocês completam, né, desculpe avançar um pouquinho no comentário, é que Eurípides Barçanufo foi um educador da cidade de Sacramento, próximo de Minas Gerais. Ele ficou intrigado com os fenômenos espíritas, só que ele era de origem católica e ele tinha algumas dúvidas, né? Só que o tio dele organizava uma reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica tinha vários médiuns, cidade pequena, Sacramento até hoje é uma cidade pequena, na época, né? 1900 era menor ainda, né? Então o Eurípides Barçanufo conhecia todos os médiuns. E ele ficava intrigado com o Sermão do Monte, que ele não conseguia entender. E o tio convidou-o para participar da reunião, e ele, num domingo pela manhã, ele foi. Ele foi e ele pediu para que o espírito de João Evangelista
se manifestasse no médium fulano de tal, e explicasse o Sermão do Monte. Só que ele pediu em pensamento, ele não falou para ninguém isso. Não falou para ninguém, não falou para o tio, não falou para ninguém. Ele pediu em pensamento. A reunião teve início. Que foi que aconteceu? O médium fulano de tal, detalhe, analfabeto, fez a mais bela exposição sobre o Sermão do Monte que ele tinha conhecimento até então. Ou seja, é um fenômeno que o médium não sabia do que estava acontecendo. Mas tinha alguém que fez essa solicitação para o plano espiritual. O plano espiritual, como eu te falei, não tem máscara. O plano espiritual detectou o pedido do Eurípides Barçanufo e o espírito de João Evangelista se manifestou no médium fulano de tal, analfabeto. Então, quer dizer, isso foi o que desencadeou toda a mudança na trajetória do Eurípides Barçanufo, que ele era católico, participava da secretaria lá das atividades da Igreja Católica de Sacramento, participava ativamente. E aí ele tornou-se espírita e fundou o primeiro colégio espírita do Brasil, chamado Colégio Allan Kardec, que existe até hoje. Pois não, casos de evidências científicas com relação à comunicação com os mortos e reencarnação, tem dois cientistas, um canadense que viveu nos Estados Unidos, que é o Dr. Ian Stevenson, ele da Universidade de Virgínia. Até ele deixou formado, ele já desencarnou, mas ele deixou formado lá um grupo de estudos, e esse grupo, desde a época dele, já comprovaram 2.500 reencarnações pelo mundo afora. E ele teve também, junto com ele, uma participação de um cientista também brasileiro, que era o Dr. Hermínio Guimarães de Miranda, que era da cidade de Bauru, e juntos eles fizeram comprovações de casos aqui no Brasil e casos no exterior. Então, é uma da parte científica. Eu assisti uma palestra do Dr. Hermínio, em que ele, isso há muitos anos atrás, em que ele falou que a comunidade científica internacional já tinha recebido do Instituto do Dr. Ian Stevenson e dele próprio todas essas comprovações das reencarnações, e que a comunidade científica internacional ainda até hoje não deu tanta importância para isso. Mas nessa palestra do Dr. Hernani, ele acabou informando de uma suposição dele que nessa década, que termina agora em 2020, que havia a possibilidade de ser confirmado pela comunidade científica internacional essas provas da reencarnação. E, na verdade, aqueles que quiserem até terem mais alguns dados com relação a isso, tem dois filmes que são reais, de acontecimentos reais, que foram comprovados pelo grupo de estudo Dr. Ian Stevenson. Um é o filme Minha Vida na Outra Vida, e o outro chama Manika, que é de uma menina indiana, Shanti Devi. Eu convido aos ouvintes a assistirem esses dois filmes para verem como foi comprovado essa questão da reencarnação. É muito interessante esses dois filmes. A Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, tem um grupo de psiquiatras, é uma divisão de estudos de percepção.
E eles então assumiram essa parte do Dr. Ian Stevenson para essas comprovações de reencarnações. E com relação à comunicação dos espíritos, que também faz parte acho que da pergunta, nós temos um caso aqui no Brasil, do Chico Xavier, que é um fato interessante, que foi a absolvição, no caso de um réu que era considerado criminoso. O juiz aceitou a psicografia. O juiz aceitou a psicografia como prova. Eu lembro dessa. E a carta. Tem no filme, no filme o Chico Xavier, mas está romanceado no filme. E a carta que o Chico recebeu, e que quando foi lida para os pais realmente tiveram a prova definitiva que era o filho, que estava dando a comunicação, e perdoaram um amigo dele. Que até então era acusado. Que era acusado daquela situação, né? Ele não sabia que o revólver estava carregado e realmente o revólver disparou sem querer, né? Ali acidentalmente. Outro caso importante também de comprovação, de reencarnação, é de um menino nos Estados Unidos, que em maio do ano 2000, ele, com 2 anos de idade, ele começou a falar para a mãe que ele tinha sido um piloto da Segunda Guerra Mundial e tinha morrido na Segunda Guerra. O menino se chama James Leiningen. Ele atualmente está com 20 anos de idade. E ele lembrou tudo corretamente, inclusive o navio, da onde era um porta-aviões, da onde o avião dele decolava. E ele então, ele conta de todos os detalhes do navio, e o pai, que até então era muito descrente com relação a isso, ele procurou junto à Marinha Americana e descobriu realmente o navio. Os detalhes que o menino tinha fornecido. Né? E ele deu os detalhes de quem eram os que estavam com ele também no avião. E foram encontrados as famílias. Todas foram encontradas. Então é um caso que foi, no mundo inteiro foi divulgado, foi uma comprovação de reencarnação desse caso, que se tornou famoso, porque ele fala inclusive do nome e um deles estava ainda vivo, que foi junto com ele na mesma época, que não morreu, comprovou tudo o que ele realmente falou. Um caso interessante também, e foi escrito um livro a respeito disso. Eu acho que, só para... Os casos que foram citados, eles são realmente mais modernos, são do mundo contemporâneo, né? Mas nós, quando começaram as manifestações dos espíritos, nós temos um cientista britânico, que era o membro número 1 da Real Academia Britânica, chamado Sir William Crookes, e ele foi convidado pela sociedade na ocasião, porque esses fenômenos aconteciam e muitas pessoas duvidavam, né? E pessoas muito importantes, vamos dizer assim, bancaram um estudo específico de William Crookes, que utilizou seu laboratório próprio, os seus equipamentos próprios, no sentido de entender se aqueles fenômenos eram frutos de imaginação, de prestidigitação, ou inclusive de engodo, no sentido da sociedade, e como o plano espiritual funciona de uma maneira fantástica. Ele trabalhou e se apresentou a ele um espírito chamado Kate King, e ele fez todas as provas no seu laboratório, com os seus equipamentos, respondendo a todas as perguntas. Daí resultou, finalizando, um relatório final, porque ele havia sido convidado para provar que aquilo não era verdade, e ele terminou seu relatório, hoje eu vou falar com as minhas palavras, dizendo que ele não podia dizer
que não existia verdade, onde ele comprovou a verdade. E claro que isso provocou, ele foi contratado com o objetivo ou de desmascarar, de desmascarar, quer dizer, ele foi suportado financeiramente com esse sentido. E com a resposta dele, ele só não foi expulso da Real Academia Britânica, porque ele era o membro número 1, um dos mais importantes, se não o mais importante, e eles tiveram dificuldade em fazer isso. Isso já é um caso já bem antigo, atrás, bem antigo. antigo. Eu quis mencionar. William Crookes, bem legal. Só para pegar um gancho aí na pergunta que eu fiz aqui, na verdade isso são várias dúvidas que o pessoal tem, e até bom que vocês vieram aí em 3, né? A princípio eu liguei lá, conversei com o pessoal, eles passaram meu contato para o Cláudio e fiquei feliz mesmo de receber mais 2 integrantes aí, que é o Marcelo e o Agnello, né? E só para lembrar, o nosso programa vai até às 19 horas, temos 8 minutos aí, e é legal pegar um gancho em cima dessa experiência que vocês contaram, a respeito do João Evangelista, né? E desse William Crookes, né? Que a próxima pergunta seria que o médium orientado ele envia psicografias, no caso de vários idiomas, por exemplo, o William, que era inglês, né? E o João, que era judeu e falava grego e também hebraico, né? Como é essa interpretação? Por exemplo, o médium está aqui no Brasil e ele precisa transmitir a mensagem em português, e o espírito que era, não sei, vivia na Inglaterra, no caso do João, viveu na Palestina lá, falava grego. Como que é feito essa... até para nós, assim, entendermos, né? Porque, assim, como que o médium interpreta, se no caso desse ele era analfabeto, como ele interpretou para transmitir para o português, né? Se vocês têm essas... Você responde? Você está escalado para responder. Não, o espírito se comunica pelo pensamento. Não é o idioma, como as pessoas pensam que vai chegar lá e vai ter... Pelo pensamento, ele se comunica e é transmitido o pensamento no idioma daquele que está falando. Tanto é que no caso mencionado pelo Marcelo, de Eurípides Barçanufo, o médium não tinha nem conhecimento de escrita, etc., porque não tinha estudo, não tinha tido oportunidade de estudo. E isso só uma correção, tio Agnello, no caso do Eurípides Barçanufo foi por psicofonia, não foi psicografia, viu? A pergunta tinha sido comunicabilidade com os espíritos, né? Sim. Então, nesse caso, foi por psicofonia. Mas mesmo assim... pelo pensamento. Mesmo assim, a comunicação... porque às vezes a pessoa... A pergunta foi montada em cima, porque às vezes a dúvida, sabe o que é? A dúvida, a pessoa fala assim, de repente... tem um alemão, um espírito de um médico alemão, ou de alguém que viveu na Alemanha. Por que eu recebi a carta em português? Porque justamente a pessoa é brasileiro, né? Exato. E ele recebeu... Pela mente dele, ele recebeu a mensagem, né? Vocês podem explicar melhor do que eu, né? Não, mas pode ocorrer de um espírito alemão fazer uma mensagem, trazer uma mensagem para um médium daqui e ele escrever em alemão. Ah, é? Isso pode ocorrer. Por fator de algum conhecimento que ele tem, o médium da língua alemã de vidas passadas. Tem um caso interessante agora, que foi até no jornal da Record, que fala de um menino, que eu até anotei, um menino brasileiro, o nome dele é Rafael, autista, de 4 anos de idade, que ele começou a ter a mãe levou ele para uma fonoaudióloga para ajudá-lo, porque ele não estava conseguindo falar. E ele começou a falar em inglês, sem feito nenhuma aula, nenhum curso, aula de inglês, nem nada. Ele fala só em inglês. Ele só fala em inglês, ele não fala em português. Agora estamos no sentido inverso, de ensinar português. Ele fala perfeitamente o inglês, com 4 anos de idade, é autista. Então, um caso desse pode-se considerar
de uma lembrança de vida anterior. Prova intelectual da imortalidade. Da imortalidade, né? Sem dúvida. Legal. Então, tanto na escrita como na psicografia, como na psicofonia, o médium tendo ele pode ser aqui uma pessoa que não tem estudo nenhum, mas se numa vida passada ele teve algum conhecimento ou viveu num outro país, ele pode transmitir aquilo que ele recebe por pensamento de um outro espírito, ou inglês, ou alemão. Os fenômenos são os mais variados, sabe, Anderson? Na trajetória da psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele recebeu inúmeras mensagens em outras línguas, de espíritos em outras línguas. E na metade dos anos 2000, teve um fenômeno muito legal, que também aconteceu com o Chico, foi naquele segundo congresso espírita lá da França, Mundial Espírita, que o médium Divaldo Pereira Franco, o Divaldo Franco também psicografou uma mensagem em inglês, e o médium, o espírito é o Leon Denis, que é de origem francesa, só para você ter uma ideia, o espírito de origem francesa. Uhum. A mensagem foi psicografada em inglês. E era uma mensagem especular. O que é mensagem especular? Ou seja, você tem que colocar na frente do espelho para você poder ler. Porque ela foi escrita ao contrário. Você está entendendo? Entendi. Então, foi escrita ao contrário, em inglês. Detalhe, o Divaldo Pereira Franco é um médium, é português, só sabe o português, entendeu? E o conhecimento que ele tem do inglês é o conhecimento que nós temos, né? Ele não tem inglês. Do básico do básico. É. Interessante, né? E a mensagem especular que você consegue, em frente ao espelho, que você vai delinear. 18 horas e 58 minutos, infelizmente estamos chegando ao final do programa, muito bacana, eu acho que conseguimos aí transmitir para o ouvinte o espiritismo de forma bem simplificada, né? Falando na linguagem que todo mundo que acompanhou, entendeu. Espero que o pessoal que não mandou nenhuma pergunta nem dúvida, espero que tenha entendido bem aqui. Eu procurei de várias formas colocar quase todas as dúvidas aí que o pessoal tem acerca do espiritismo, para poder fazer um programa bem recheado aí para vocês. Então, eu quero agradecer aí de coração a todos os ouvintes, muito obrigado. Quero agradecer de coração aqui o Marcelo Cesário, o Cláudio Antônio, o Agnello Martins, e pedir para vocês, agora no finalzinho do nosso programa, fazer divulgar o atendimento aqui no Paulo de Tarso da Capela e também do Jardim Itália. Se quiser divulgar os horários, os trabalhos que são realizados, pode ficar à vontade, tá? Vou tomar a liberdade que os nossos irmãos aqui permitiram. Escalado para ele. O Agnello ficou escalado. Porque nós damos essa atividade aqui. Nós temos uma atividade diferente do Jardim Itália, que tem atividade todos os dias. Aqui nós recebemos as pessoas às segundas e quartas-feiras, especificamente, às 19 horas, onde nós temos a recepção e atendemos para responder algumas dúvidas. E a partir das 20 horas nós temos então uma explanação do Evangelho por vários irmãos conhecedores disso. E depois nós temos a passagem, a dissertação do Evangelho é uma preparação para as pessoas receberem aquilo que foi mencionado da fluidoterapia ou de uma energia que normalmente se chama passe. A sociedade convencionou chamar de passe, mas é uma ação energética fluídica. E temos também aos sábados, recebemos as famílias aqui que estão em situação de vulnerabilidade material e espiritual também, e recebemos de manhã, logo às 8 horas, servindo um café, um achocolatado com pão e manteiga, e temos também depois uma sopa, e eles retiram uma cesta material para sustentar a família, até que o líder da família consiga o seu emprego, o seu trabalho, e retome a um equilíbrio normal. E nesse interregno de tempo, as crianças ficam com monitoras específicas, enquanto os pais também assistem
a questão e o atendimento da fluidoterapia e do Evangelho. Nós estamos à disposição, sabemos que muitas dúvidas ainda ficaram, queremos agradecer ao Anderson a acolhida, os ouvintes também, e estamos à disposição, aqueles que quiserem saber mais alguma coisa, alguma pergunta específica, podem nos procurar nesses dias, segunda, quarta à noite e nos sábados pela manhã, que estamos à disposição. Ficamos muito felizes e agradecemos a oportunidade a Deus e a Jesus termos sido instrumentos neste momento da vontade de conversar com todos vocês. Muito obrigado. Legal. E o Paulo de Tarso aqui da Capela é aqui na Rua do Café, número 320. Número 320. Então você ouvinte que está acompanhando o programa Enigmas da Humanidade, Paulo de Tarso aqui da Capela, Rua do Café, número 320. Não é nada por acaso. Nós temos o Paulo de Tarso no Jardim Itália, que é a Rua dos Pitacilgos, também 320. Mesmo. Legal. E lá o atendimento começa desde domingo, a partir das 9 horas da manhã no domingo, tem preleção e também a fluidoterapia, que é o passe. E às segundas-feiras nós temos à noite, a partir das 19 horas, entrevistas, atendimento aos jovens, adolescentes, o curso de educação, de evangelização, tem o curso de paz também, e depois às 8 horas tem também o evangelho, uma preleção, e depois a fluidoterapia. Na terça-feira, às 14 horas, também é o mesmo trabalho, sendo que antes tem entrevista, antes das 14 horas. 14 horas tem o Evangelho e tem também a fluidoterapia. Depois nós temos quarta-feira, a mesma coisa, à noite, a partir das 19 horas, às 20 horas é a preleção e também a fluidoterapia. Quinta-feira é uma assistência espiritual que é fechada para aqueles que, quando participam de uma entrevista, são indicados, agendados para esse dia. Não é aberto ao público, mas é sobre agendamento. Às sextas-feiras nós temos um trabalho que está tendo assim as pessoas estão gostando, a participação está grande, se chama Anel de Luz, que é musicoterapia. São músicas que são cantadas, músicas que vieram as letras do plano espiritual e outras daqui, da atualidade mesmo. Músicas que a gente gosta, populares, que são músicas que nos elevam, que nos auxiliam, que nos dá alegria. E também tem a fluidoterapia durante esse período. No sábado lá, também na parte da manhã, tem a evangelização das crianças, tem o atendimento também das famílias que são lá daquela região. Também tem entrevista, tem preleção. Depois, na parte da tarde, tem os voluntários que fazem visita àquelas famílias que são assistidas pela casa, para ver como é que estão passando, levam e fazem um evangelho na residência das pessoas para ajudarem, para que elas se restabeleçam, para que elas se harmonizem, para que elas se modifiquem, que elas se tornem melhores também. E no domingo, a partir das 10 horas, tem a campanha Alta de Souza. A campanha Alta de Souza, eu acho que o Marcelo, que participa efetivamente, ele pode até falar melhor. Então eu agradeço aqui a participação, agradeço a audiência, os ouvintes, e também o Paulo de Tarso tem um site, que é o cePaulodetarso.org.br. Isso. Então, aqueles que quiserem também acessar, fazer alguma pergunta lá, ou algum comentário, alguma solicitação também, serão bem-vindos. Eu agradeço então, que Deus abençoe a todos, os ouvintes, que sejam fortalecidos na fé e no amor, que possam lembrar que Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Mestre, e se nós seguirmos
os passos de Jesus, os seus ensinamentos e os seus exemplos, nós estaremos no caminho correto. Isso mesmo, Jesus para nós não é objeto de culto, para nós é modelo de comportamento. No Anel de Luz, viu, Anderson, antes de falar da campanha Alta de Souza, nós cantamos várias músicas, né? Então, por exemplo, tem a música do Zaqueu, nós cantamos a Noite Traiçoeira, cantamos músicas do padre Marcelo Rossi e outras músicas que tem letra espírita e também músicas populares, né? Eu tenho tanto para lhe falar, aquela do Roberto, né? Que agora me fugiu. Acho que é Como é Grande, né? Como é grande meu amor, meu amor por você. E aí então, no mesmo ambiente é que é dado o passe magnético, entendeu? É das 8 da noite às 9 da noite. E realmente tem tido uma afluência, uma procura muito grande. A campanha Alta de Souza é uma campanha da arrecadação de alimentos, que nós batemos as portas de 2 ou 3 ruas das 10 da manhã até o meio-dia. Então nós vamos de casa em casa e solicitamos 1 quilo de qualquer produto não perecível. E lógico, se as casas quiserem doar mais, nós aceitamos, mas a ideia é 1 quilo de qualquer produto não perecível. E aceitamos também roupas, calçados, eletrodomésticos. Geralmente a gente vai com a Kombi, então nós temos onde colocar. Legal. É todo trabalho de voluntário. Ah, sim, todo trabalho voluntário, né? Sem dúvida. Não tem... Nós temos o bazar também, que eu esqueci. Tem as atividades do bazar, que o bazar é permanentemente aberto. Aqui na unidade do café e na unidade do Jardim Itália. Então, na nossa parte também, eu quero agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que nos acompanham e nos inspiram, e desejar uma semana produtiva a todos os corações que nos ouviram neste dia. Grande abraço, obrigado, Anderson, pelo Obrigado, muito obrigado, Marcelo. Tá feito, acho que desligou aí, viu, Cláudio? Eu queria só... Aí. Tá ligado? Tá. Eu queria só dizer mais uma vez o nome dos filmes, que aqueles que não conseguiram... Isso, eu ia pedir para você repetir aí, É o filme Minha Vida na Outra Vida. Tá. Minha Vida na Outra Vida. E também o filme Mânica. Manika. Mânica. Tá, okay. Que é da menina indiana, tá bom? Cláudio, muito obrigado. Marcelo, Cesário, muito obrigado. Agnello, muito obrigado. O programa foi enriquecido aí nessa tarde com tanta informação, né? E eu convido vocês aí, ouvintes, a continuarem aí na programação da Rádio Capela. Em seguida vem o Capela Flash, para relembrar aí músicas muito bacanas também. E eu volto no próximo final de semana, no próximo sábado, com mais um Enigmas da Humanidade. Tenham uma ótima semana a todos. Continuem aí na Rádio Capela com a nossa programação. Valeu!